Bom, prosseguindo com o estudo da história da igreja, vamos agora ao capítulo 5 do material didático Perseguição sob Domiciano. Nós vimos a perseguição de Nero no ano 64, agora a perseguição de Domiciano já é no final do século. Ele vai ser imperador do ano 81 ao ano 96, ok? E no ano próximo do ano 90 que a perseguição vai realmente ficar terrível. O comentário diz: foi imperador do ano 81 a 96 da era cristã. Era filho de Vespasiano, o general que iniciou o cerco de Jerusalém, e irmão de Tito, o homem que concluiu o cerco e destruiu Jerusalém. Apresentava sua família como tendo uma conexão especial com Júpiter, que era a principal divindade dos romanos, né? Restaurou o templo de Júpiter, acreditando que essa atitude o ajudaria nas guerras contra os bárbaros, e iniciou uma perseguição aos cristãos, acreditando que agradaria aos deuses. A perseguição de Domiciano foi diferente da perseguição de Nero. Enquanto Nero culpava os cristãos pelo incêndio de Roma, Domiciano culpava os cristãos pela derrota frente aos bárbaros. Nesse período, estavam acontecendo muitas rebeliões. Os romanos, claro, eles maltratavam muito os bárbaros, todos os povos dominados, eles, claro, eram maltratados, né? E aconteceu de um general romano, ele dar ordem para os soldados estuprarem duas filhas de uma rainha. E aí estourou uma rebelião tremenda entre os bárbaros, eram muitos mortos. E a culpa, como nós já estamos vendo, né? A culpa caía sobre os cristãos. Por que Júpiter está permitindo tantos soldados romanos morrerem? Por que Júpiter não nos dá a vitória? Eles vão lançar a culpa sobre os cristãos. O comentário prossegue. Os romanos acreditavam que os deuses determinavam as vitórias e as derrotas, e chegou à conclusão que os deuses estavam determinando as derrotas por culpa dos cristãos, pois estes afirmavam que os deuses romanos não existiam. E, como eu disse no tópico anterior, os sacerdotes do culto pagão, eles, claro, tinham um ódio espiritual, mas também um ódio financeiro dos cristãos, porque a ação dos cristãos fazia com que os templos pagãos eles caíssem em descrédito. E os cristãos, os romanos estão recebendo bem o cristianismo. O cristianismo era uma religião muito diferente, a pregação do cristão era uma pregação muito diferente. Os homens que iam cultuar lá no culto pagão, normalmente as esposas nem participavam, porque haviam orgias naqueles cultos. Alguns cultos pagãos eram homem com homem, né? Alguns eram profetisas, então quem ia adorar tinha que ter relações com aquelas profetisas. Era algo ruim para a família. Vamos considerar, mesmo a pessoa sem Deus, as mulheres, claro, não gostavam daquele tipo de culto, tá ok? Então, a pregação do cristão era diferente. No culto cristão não havia essas coisas. Pelo menos eles já estão certamente testemunhando a realidade dos cristãos e vendo que Nero tinha errado. E também entre os pagãos, diz que o cristianismo era bem recebido. Por quê? Bom, nesse período, olha, no ano, considerar que o ano 90, tá bom? Como um ano redondo da perseguição de Domiciano, nesse período, então, já faziam cerca de 140, 150 anos que os romanos dominavam os bárbaros, ok? E cada local que os romanos dominavam, ele construía uma cidade romana. Os bárbaros não tinham cidade, os bárbaros não tinham nem uma escrita, eles eram bárbaros mesmo, como diz, né? Então os romanos construíam cidades naqueles locais que eles dominavam dos bárbaros e, no entender deles, levava a civilização para os bárbaros. Então muitos cristãos acabavam vivendo entre os bárbaros
porque o evangelho foi pregado entre os bárbaros na região da Gália, e quando chegava entre os bárbaros, diz que eles aceitavam ainda mais facilmente o evangelho, principalmente as mulheres, porque os bárbaros, a crença deles dizia que eles só iriam para o paraíso se eles morressem em guerra, se eles morressem lutando. Por isso que eles faziam muitas rebeliões aos romanos, senão eles não iam para o paraíso. As mulheres normalmente não iam para o paraíso, porque não viviam na arte da guerra. Então, quando os cristãos pregavam, anunciavam que elas bastariam aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, que elas iriam para o paraíso, aquela pregação era excelente, muito diferente da pregação, vamos dizer, do ensino da religião bárbara, sem contar a questão de sacrifício de pessoas. Isso era normal entre os bárbaros. Os cristãos traziam uma mensagem diferente. Então, o cristianismo estava crescendo muito. E isso, claro, afetava a religião pagã. E diz a história que os sacerdotes, normalmente, eles culpavam quem? Os cristãos. Diz a história que Domiciano pergunta aí aos deuses o que vai acontecer na guerra. Aí diz que os sacerdotes começaram a pegar as vísceras dos animais, olhava, eles disseram, olha, nós não estamos conseguindo ver nada, Júpiter não está falando nada e a culpa é dos cristãos. Esse povo aí, ele fica dizendo que os nossos deuses não existem e esse povo está aumentando muito. Então Domiciano vai fazer o quê? Vai iniciar a perseguição. Bom, a leitura continua, né? No ano 89 da era cristã, 8º ano do seu reinado, Domiciano perseguia judeus e cristãos. Aí eu coloco aí uma citação do historiador católico, né, Daniel Rupes, mas é uma coleção muito boa, se você quiser se aprofundar na história da igreja. Tem uma coleção, uma enciclopédia bem interessante. Ele diz, o imperador Domiciano suspeitou da aristocracia romana, aos olhos da qual não passava de um simples arrivista sem qualquer título. Era neto de um agiota de província e irmão pouco brilhante de um general vitorioso. E temia que os epigramas com que essa aristocracia lhe fazia uma pequena guerra ocultassem intenções mais precisas e subversivas. Suspeitou da classe intelectual dos filósofos como Epiteto e Dion Crisóstomo, que se permitiam defender os direitos do livre pensamento e espalhavam as suas doutrinas em todos os meios. Suspeitou dos judeus, que apesar da destruição da sua cidade por Tito em 70, e até por essa razão, não cessavam de proliferar em todas as partes do império. Muitos representantes deste povo, como a princesa herodiana Berenice e o historiador Flávio Joséfo, tinham chegado mesmo a instalar-se na própria corte dos antecessores de Domiciano. Bom, diz a história, né, que Flávio Joséfo, ele era um judeu, ele escreveu a história dos hebreus. Ele até participou da revolta judaica contra os romanos, mas quando ele foi capturado, ele se rendeu e acaba que o imperador Vespasiano utilizou ele para tentar negociar uma rendição de Jerusalém, não deu certo. E depois da guerra, o imperador Vespasiano falou para Flávio Joséfo, olha, escreve a história desse povo de Jerusalém, escreve a história do povo de Jerusalém, do povo de Israel, do seu povo. E ele escreveu o livro História dos Hebreus, direcionado a Vespasiano, ao imperador, né? É uma história bem interessante aquele livro. Então, ele tinha chegado mesmo a instalar-se na própria corte dos antecessores de Domiciano, ou seja, Vespasiano e Tito. Por último, suspeitou dos cristãos, cuja propaganda, ultrapassando agora os limites dos bairros mais humildes, se infiltrava na aristocracia e contaminava a própria família do imperador. Ou seja, o que esse historiador diz é que haviam, as histórias sobre os cristãos estarem atrapalhando a guerra,
E como ele via crescendo, olha, até na família do imperador já tinham cristãos. Então dá para nós vermos como o cristianismo crescia. O comentário prossegue. A razão da perseguição foi uma consulta que Domiciano fez aos oráculos de Apolo. Segundo os sacerdotes, a divindade não respondeu por culpa dos cristãos, que negavam a existência de Apolo como Deus. Domiciano ordenou a morte dos descendentes de Davi. Bom, eu coloco uma citação aí do historiador Eusébio de Cesareia, né? Que ele diz: o próprio Domiciano deu ordem de executar os membros da família de Davi. E uma antiga tradição diz que alguns hereges acusaram os descendentes de Judas, que era irmão do Salvador segundo a carne, com o pretexto de que eram da família de Davi e parentes do próprio Cristo. Isto é o que declara Hegesipo quando diz textualmente, veja, esse historiador, que parece ser um historiador cristão mesmo, né? Num período que ainda não existia aquela corrupção que virá com Constantino, haviam heresias, controvérsias, confusões entre igrejas, mas aquela grande corrupção que vai iniciar com Constantino não havia. Então esse Hegesipo, Eusébio de Cesareia cita mais um texto dele. Da família do Senhor viviam ainda os netos de Judas, seu irmão segundo a carne, aos quais delataram por serem da família de Davi. O Evocatus, soldado romano, conduziu-os à presença de César Domiciano, que era o imperador, né? Porque este, assim como Herodes, temia a vinda de Cristo. Quem é que vem para tomar o meu reino? Enlouqueceu, vão matar essas pessoas também. Perguntou-lhes se descendia de Davi, eles o admitiram. Perguntou-lhes então quantas propriedades tinham ou de quanto dinheiro dispunham. E eles disseram que ambos não possuíam mais do que 9.000 denários, metade de cada um. E ainda assim afirmaram que não possuía em metal, mas que era a avaliação de apenas 39 pletos de terra, cujos impostos pagavam e que eles mesmos cultivavam para viver. Então mostraram as suas mãos e juntaram como testemunho de seu trabalho pessoal a dureza de seus corpos e os calos que haviam se formado em suas próprias mãos pelo trabalho contínuo. Perguntados acerca de Cristo e de seu reino, que reino era este e onde e quando se manifestaria, deram como explicação que não era deste mundo nem terreno, mas celeste e angélico, e que se dará no final dos tempos. Então ele virá com toda a sua glória e julgará os vivos e os mortos e dará a cada um segundo suas obras. Ante essas respostas, Domiciano não os condenou a nada, mas inclusive desprezou-os como gente vulgar, deixou-os livres e, por decreto, fez cessar a perseguição contra a igreja. Então, ele fez um período de perseguição, muitos cristãos sendo mortos, mas ele acabou depois vendo que, determinando o fim da perseguição da igreja. Bom, mais ou menos nesse período, como eu disse para vocês, João tinha sido morto. Então vamos ver agora um pouquinho da perseguição nesse período. Lembrando que nesse período também o judaísmo estava em crise, e no ano 90 os judeus fizeram um concílio, que é chamado Concílio de Jamnia, ok? Com algumas decisões importantes sobre os livros do Antigo Testamento. Praticamente é considerado que ali fechou o cânon sagrado do Antigo Testamento, 100% igual ao cânon que as igrejas evangélicas usam, tá ok?